A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, e o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos. Diga você, se tudo contribui porque você ama a Deus. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus, seu amor sempre brilhará, sempre cuidará de quem? Então levante o volume da tua voz e diga: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em esse Deus que é o Deus que nos descansa, é o Deus que nos acolhe, é o Deus que nos ama, é o Deus que faz tudo novo em nossas vidas. Declara, diga: se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim, de você. Oh! Declara, igreja, diga forte: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo, a sua voz acalma o mar e faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Levante a tua voz e diga: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Obrigado porque nós não devemos temer mal algum, porque a tua promessa diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. A ti oramos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vamos ler apenas os versículos de 28 a 30. Abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta
neste texto. Romanos 8, de 28 a 30. Há uma frase, uma expressão presente neste texto que nós acabamos de cantar. Está na letra desta canção. A palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Apenas quero destacar a primeira parte do texto, o início do texto, onde Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado. A tua palavra tão poderosa, tão especial, tão profunda, tão abrangente. Pai, obrigado, porque a tua palavra é de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Desejamos e precisamos que nesta noite, ó Deus, a tua palavra seja mais uma vez viva e eficaz. Senhor, e por favor, que nesta noite a tua palavra não volte vazia, mas que ela cumpra em cada um de nós exatamente os propósitos que o Senhor tem de falar ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Aqui está talvez um texto muito conhecido de todos, e que tantas vezes lemos e sobre ele meditamos. Este texto foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. A igreja já tinha mais ou menos 60 anos de história. E este texto foi escrito durante um período em que a igreja estava sendo terrivelmente perseguida. Os inimigos estavam sob a direção do inimigo maior da igreja, Satanás, fazendo de tudo para inviabilizar o projeto de Deus. Enquanto a igreja caminhava, crescia, indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura, ordem dada pelo Senhor Jesus, por outro lado, Satanás tudo fazia para inviabilizar, para bloquear, para impedir que o projeto do amor de Deus alcançasse a humanidade. E o apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro sobrenatural com Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, e em suas cartas às igrejas, ele consegue de uma maneira ímpar expressar uma mensagem que certamente vem do céu e vem do coração de Deus para consolar, para confortar e principalmente para fortalecer a nossa vida. E para dizer à igreja: siga, avante. Nada de retrocesso, nada de voltar atrás, nada de recuar. E neste texto, Paulo usa uma expressão que eu quero pensar nesta noite, quando ele diz que todas as coisas estão nas mãos de Deus e de alguma forma contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor como você e eu.
todas as coisas boas e também aquelas coisas que não são aparentemente boas, não são agradáveis aos nossos olhos, não são positivas. Tudo contribui para o nosso bem. Tudo, de alguma forma, direta ou indireta, nas mãos de Deus, é bênção para a nossa vida. Segundo os estudiosos, os pesquisadores, os eruditos, a maioria deles compreende a carta aos Romanos como um verdadeiro tratado teológico. De todas as cartas escritas por Paulo, a carta aos Romanos é considerada a mais especial, a mais importante e aquela que nós devemos colocar o nosso coração. E é interessante que quando nós avaliamos, analisamos, observamos a história da igreja, nós vamos descobrir que, de fato, a carta de Paulo aos Romanos causou um impacto diferenciado na história da igreja. Escrita há quase 2000 anos, essa carta é mais viva e mais atual do que nunca. E ao longo desse tempo, nós podemos observar que Agostinho converteu-se exatamente lendo, meditando e estudando na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Outro nome importantíssimo da história da igreja, do cristianismo e do evangelho, Lutero. Ele converteu-se ao debruçar-se sobre a carta aos Romanos e considerar as verdades sobre Deus aqui descritas. E como uma consequência da sua conversão, há pouco mais de 500 anos, a própria reforma, poderíamos por assim dizer, está alicerçada sobre as verdades contidas na carta de Paulo aos Romanos. Os grandes avivamentos ocorridos na Inglaterra no século XVIII, a começar com John Wesley, foram promovidos pela leitura da carta aos Romanos. E mais recentemente, no século XX, um teólogo conhecidíssimo que influenciou o mundo evangélico, Karl Barth, ele não apenas foi impactado, mas ele trouxe uma nova visão teológica mundial acerca do liberalismo a partir da autoridade bíblica que encontramos na carta aos Romanos. E como escreveu F.F. Bruce, quando as pessoas estudam profundamente a carta aos Romanos, não é possível prever o que vai acontecer. Não é possível prever o que vai acontecer quando alguém se dedica de coração a ler e meditar e absorver as verdades doutrinárias que estão presentes aqui neste texto. Mas nessa noite apenas o versículo 28, nessa noite apenas esta primeira porção do texto que nós lemos. E nós lemos na Nova Versão Internacional, mas eu gostaria de citar o mesmo texto em outras versões também, favorece a nossa compreensão. Na King James está escrito assim: nós estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Na Bíblia Revista e Corrigida: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A Bíblia Revista e Atualizada: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E uma outra versão, a Bíblia Linguagem Contemporânea: assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformada em algo de bom. Se nós observarmos com atenção os versículos anteriores a este que nós estamos destacando, o apóstolo Paulo vinha falando sobre a vida eterna, ele vinha falando sobre o céu. Como nós falamos hoje aqui pela manhã, no primeiro culto, às 9 horas, um culto de gratidão a Deus, pela vida da irmã Maria Helena, mãe da nossa irmã Leila, que faleceu ontem pela manhã. A ênfase daquele culto de gratidão a Deus
antes do sepultamento foi exatamente a eternidade. Falamos sobre o céu, uma promessa de Deus para nós na Bíblia de capa a capa. A promessa da eternidade, a promessa da habitação da nossa alma na presença do Senhor, o nosso Deus e Criador. Uma promessa que nós devemos crer, confiar e esperar de toda a nossa alma. Paulo estava falando para os irmãos na igreja, ele estava escrevendo aos romanos e ele estava falando sobre a eternidade, ele estava falando sobre a vida eterna, ele estava falando sobre o céu. E aí de repente ele diz: meus irmãos, fiquem tranquilos, não se preocupem, não fiquem apavorados. Sabe por quê? Porque todas as coisas boas e até mesmo as coisas ruins, contribuem, cooperam, fazem parte da nossa vida aqui neste mundo. Porque Deus as transforma em bênçãos para nós. Mesmo as adversidades, mesmo os problemas, as dores, as lágrimas, mesmo as enfermidades, as perdas, as derrotas, todas as frustrações, as decepções, aquilo que não dá certo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que isto esteja distante da nossa compreensão e da nossa aceitação, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que estão nas mãos do Senhor, que pertencem ao Senhor, que servem ao Senhor, que amam ao Senhor, aqueles que o Senhor habita no seu coração. Queridos, é exatamente neste contexto que temos a sequência das palavras bíblicas usadas por Paulo, o apóstolo. O que ele estava dizendo aqui era algo mais ou menos assim: nós ainda não estamos no céu, nós ainda não chegamos no céu, nós ainda não completamos a nossa carreira, nós ainda não estamos com Cristo, nós ainda não estamos na eternidade, nós ainda não desfrutamos plenamente da vida eterna. É por isso que temos problemas, é por isso que temos adversidades, é por isso que as tempestades estão sobre nós. É por isso que choramos, é por isso que enfrentamos toda sorte de problemas e de dificuldades. O que Paulo está querendo aqui é fortalecer a fé, é fortalecer a esperança daqueles irmãos em Cristo. E hoje, aqui e agora, Deus faz o mesmo através desse texto na minha vida e na sua vida também. Ainda não chegamos ao céu, ainda estamos aqui na terra, rodeados de problemas. Por isso é muito importante nós compreendermos isto, que aqui nesta vida, aqui neste mundo, todas as coisas, tudo aquilo que acontece com você, tudo aquilo que acontece comigo, de uma forma ou de outra, tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem, é bênção, é bom, é positivo na vida daqueles que amam a Deus. Na vida daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque Ele tem um plano eterno para a sua vida. Um plano que nunca vai ser frustrado. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo escreve com muita propriedade: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode ser barreira, obstáculo, impedimento entre você e Deus. Nada. Nem a vida, nem a morte, nem a bonança, nem a escassez, nem a saúde, nem a doença, nem os principados, nem as potestades, nem o inferno. Nada. Nada pode impedir. Portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor tem um plano, Ele tem um projeto vitorioso em Cristo, e nada será capaz de destruir, de frustrar, de retirar de você as bênçãos da salvação. Observe que a primeira palavra neste versículo é sabemos.
A primeira palavra é sabemos. E se você ouviu com atenção a leitura que fiz de outras versões da Bíblia, você já entendeu o que significa esta expressão sabemos. Esta expressão foi tirada da linguagem matemática e quer dizer algo exato, algo preciso. Não há dúvida, não há sombra de variação. Matemática é uma ciência exata. E Paulo usa essa palavra comum no meio matemático para dizer aquilo que ele queria para a igreja. Nós sabemos, aqui não significa talvez, quem sabe, não. Mas ele está dizendo eu tenho certeza. Mas ele está dizendo eu tenho convicção. Ele está dizendo não há erro. É exatamente isso. Total, completo, inquestionável. Nós sabemos, Paulo está dizendo, eu tenho certeza, e vocês podem ter certeza também, que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O cantor Fernandinho gravou uma música, e nela ele fala sobre esse texto também, com uma canção que juntos cantamos há poucos minutos. A letra da música diz assim: eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vejam que interessante. Ele faz algumas afirmações e depois apresenta um paradoxo para nós. Sabemos que Deus nos ama, sabemos que pertencemos a Ele, sabemos que Ele cuida de nós, sabemos que Ele está sempre junto a nós, sabemos que Ele nos abençoa, que Ele é o nosso provedor, mas mesmo assim nós ainda não conseguimos confiar, mesmo assim nós ainda não conseguimos descansar no Senhor. Por quê? Porque ainda não aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na letra da canção ele também diz: sei que nada acontece sem a tua vontade. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no domínio e tem autoridade total sobre todas as coisas, em todo o universo. Nós é que precisamos aprender a confiar mais. Nós é que precisamos aprender a descansar mais, mesmo quando as piores tempestades estão sobre a nossa vida. Nós somos do Senhor, Ele é o nosso Deus. Nós pertencemos a Ele. E precisamos crer naquilo que cremos. Depois de 2 semanas ausentes, de férias, Jane e eu retornamos na segunda-feira. Mas somente depois de 50 horas é que chegamos em casa. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos ao segundo aeroporto para conexão, o voo já havia partido há 30 minutos. Uma tempestade de mais ou menos 3 horas. E o aeroporto ficou fechado. Nenhum avião decolava, nenhum avião pousava. Eu fiquei tenso, fiquei agitado, fiquei estressado, fiquei nervoso, fiquei preocupado. Tivemos um grande contratempo, horas e horas, buscando alternativas, buscando o plano B para chegarmos em casa.
E muitas coisas mudaram, o itinerário mudou, nos enviaram para uma outra cidade, depois para outra cidade. Enfim, no final desta aventura da volta das férias, quase 50 horas na estrada. Mas quando nós estávamos esperando o último voo para casa, eu orei e disse para Deus assim: o Senhor sabe todas as coisas. E todo esse problema que nós enfrentamos, voo cancelado, transferência de itinerário, todas essas horas a mais, esse chá de cadeira interminável no aeroporto, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E então eu comecei a pensar que aquela tempestade de 3 horas, muito provavelmente tenha sido uma providência de Deus na nossa vida. E aí depois, quando eu cheguei em casa, eu olhei no noticiário para ver se algum avião tinha caído aquela noite anterior. Porque a minha percepção foi mais ou menos essa. Veio à minha mente assim: gente, se eu tivesse pegado aquele voo que estava agendado, que estava marcado, e aquele avião caído, vejam só, Deus livrou. Nenhum avião caiu. Mas talvez outra coisa pudesse ter acontecido. Um dia eu vou descobrir o que foi que aconteceu. Como um pastor em Belo Horizonte, pregando, falou que ao chegar ao céu, o primeiro lugar que ele vai é na videoteca assistir algumas cenas de alguns capítulos da história da vida dele. Num primeiro momento, um aborrecimento, uma tristeza, algo que não deu certo, um plano que foi frustrado. Estresse, nervosismo. Quem não fica chateado com uma história assim? Mas então eu lembrei que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os livramentos estão nesses momentos. As bênçãos de Deus estão nesses momentos. Conheci uma família no Rio de Janeiro, muito rica, dona de uma grande fábrica de roupas. Morando num dos bairros mais nobres da zona sul do Rio de Janeiro. E eles eram da igreja que eu estava como seminarista. Uma vez, eles nos convidaram para o aniversário do filho mais novo. Nós fomos. Eles moravam numa cobertura de um prédio chiquérrimo. E quando lá chegamos, nós ouvimos a história daquele homem. Que para ter um encontro com o Senhor Jesus, foi acometido de uma enfermidade incurável. Uma enfermidade degenerativa que progressivamente tirava a sua qualidade de vida, impedindo a sua perfeita locomoção. Mas ao contar a sua história, dar o seu testemunho, aquele homem deixou muito claro para mim: essa doença, essa enfermidade, esse problema incurável, gravíssimo no meu corpo, é uma bênção, porque sem ele eu jamais teria um encontro com o Senhor Jesus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou precisam amar a Deus. Muitas vezes a nossa oração é como a oração daquele homem que tinha um filho endemoniado. Ele se aproximou de Jesus e Jesus perguntou a ele se ele acreditava. Aquele homem disse para Jesus assim: eu creio. E então ele diz algo mais estranhamente, ele diz:
ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, aquele homem estava dizendo para Jesus: Senhor, eu creio, mas a minha fé ainda é muito pequena. Senhor, eu creio, mas a minha fé ainda é muito frágil. Senhor, eu creio, mas a minha fé ainda é muito limitada. Senhor, eu creio, mas a minha fé ainda é muito vulnerável. Aquele homem estava dizendo para Jesus: eu creio que o Senhor pode curar o meu filho endemoniado, mas a minha fé está por um fio. Eu creio, mas por favor, me ajude na minha incredulidade. Muitas vezes a minha oração, e eu sei que a sua oração é assim também. É por isso que todos os dias precisamos relembrar desta verdade maravilhosamente extraordinária e celestial. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo hoje, agora. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua decepção, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a enfermidade, talvez o desemprego, talvez uma crise conjugal, talvez uma dificuldade com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, não sei. Mas de uma coisa eu sei: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significa que as coisas boas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e as coisas ruins também contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero terminar relembrando a história de um homem chamado José, que está na Bíblia. Uma história que você conhece e sabe do seu início e fim. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Antes, eles o jogaram num buraco profundo, sem condições de sair, com o propósito de matá-lo, por causa da inveja que havia no coração deles. E os fatos foram se sucedendo na vida de José, uma tragédia atrás da outra, uma tempestade atrás da outra, um problema atrás do outro, uma decepção, uma frustração após outra, e assim a vida de José foi, até que um dia José descobriu que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque se ele não tivesse sido jogado naquele buraco, se ele não tivesse sido vendido como escravo, se ele não tivesse sido traído pelos seus amigos, se ele não tivesse perdido a confiança do seu patrão, se ele não tivesse passado por todas as coisas que ele passou, ele não teria se tornado o segundo homem mais poderoso do Egito e talvez da história da humanidade naqueles dias, a ponto de salvar toda a sua nação e também ser usado por Deus para salvar da fome todo o povo de Israel. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são, no fundo, de alguma forma, bênçãos de Deus na sua história, na sua trajetória até o céu. Porque é um plano eterno, há um projeto divino do Senhor para a minha salvação e para a sua salvação. E estes percalços, e essas intercorrências, e essas circunstâncias, e essas adversidades estão incluídas, porque toda rosa tem um caule com espinhos. A nossa vida eterna foi alcançada por Jesus na cruz do Calvário, porque todas as coisas
inclusive Jesus, na cruz do Calvário, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero convidá-lo para orarmos juntos neste momento. Eu quero convidar para ficar em pé no lugar onde você está. Se você tem passado por dificuldades, problemas, se você tem enfrentado adversidades em sua vida, e nesta noite você deseja sair daqui consolado, confortado e fortalecido na sua fé. Se você quer sair daqui sentindo alegria e paz em seu coração, se você quer sair daqui nesta noite compreendendo exatamente a verdade de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu quero orar com você e por você nesse momento. Se você quer orar comigo, levante-se e permaneça em pé durante alguns segundos no lugar onde você está, para nós orarmos. Se você quiser orar para dizer para Deus: Senhor, eu entrego nas tuas mãos as minhas circunstâncias. Senhor, eu entrego sobre o teu altar os meus problemas. Senhor, eu quero colocar diante do teu altar as minhas dores, as minhas lágrimas, as minhas enfermidades. Onde você está, fique em pé. Enquanto a igreja permanece com seus olhos fechados, nós vamos orar juntos, para que você saia daqui nesta noite, com a sua fé restaurada, renovada, fortalecida no Senhor e na palavra do Senhor e nas promessas do Senhor. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais complexas que sejam as situações, por mais humanamente falando improvável que seja a solução, a resposta, se você quer orar comigo nessa noite, levante do seu lugar, nós vamos clamar juntos, pedindo que Deus nos ajude e aumente a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé. Como aquele homem cujo filho estava endemoniado e precisava de um milagre, orou e disse para Jesus: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Levante-se. Em nome de Jesus. Queremos mais de ti. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, somente em ti, Senhor. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
seus braços de amor, abraça-me, Jesus, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Sabe, irmãos, nós temos vivido num mundo onde a frouxidão dos abraços ou a falta dos abraços tem deixado as pessoas cada vez mais carentes, tem deixado as pessoas cada vez mais frias, tem deixado as pessoas cada vez mais tristes. E é por isso que uma canção como essa é um alento para a nossa alma, porque isso mostra que mesmo quando as pessoas não te abraçam, o Senhor está disposto a te abraçar. O Senhor está disposto a te chamar de filho, o Senhor está disposto a te chamar de filha, o Senhor está disposto a te amar incondicionalmente, mesmo que o mundo não te ame. Então eu quero que você, nessa hora, receba o abraço de Deus e diga: Senhor, eu não posso viver longe desse amor, eu não posso viver longe desse afago, eu não posso viver longe desse abraço. Você pode abrir a tua boca em alto, bom som, dizer isso em nome de Jesus. Diga assim, vai: não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Adore Ele, diga: abraça-me. Você quer isso? Então fale mais alto. Jesus, com teus braços de amor, só o Senhor pode nos dar